Meus caros, vamos assistir à reação de André Ventura àquela comunicação, àquela conversa da treta de António Costa, que esteve desaparecido durante uma semana e fez muito mal em ter regressado. Estava lá muito bem, fosse lá onde fosse que ele estivesse desaparecido, provavelmente na Venezuela ou com o Lula, Drão no Brasil. Mas ele decidiu aparecer e decidiu dizer umas baboseiras, que não é normal, substituindo o ministro mau pelo pior ministro, incluindo o Cabrita, acho eu. Ou excluindo, olha, tanto faz. Até podemos excluir. Que é o Galamba. Ora, ouçam com atenção aquilo que André Ventura diz sobre Galamba e depois, no final da sua intervenção, conversaremos mais um pouco. Vamos lá ver. Passar um pano sobre tudo o que tem acontecido no governo nos últimos anos. Isso não é positivo, nem nos traz nada de positivo. Aquilo a que assistimos nos últimos dias é particularmente preocupante e o desfecho que teve hoje é ainda mais preocupante. Gostava de deixar claro duas ou três coisas. A primeira é a clara incapacidade, falta de autoridade e de condições políticas que Fernando Medina tem neste momento para continuar a liderar as finanças. Enquanto o seu secretário de Estado, que liderou as negociações da TAP com o Governo, se permite manter em funções este Ministério e este Ministro, percebemos que temos um Governo à deriva e sem qualquer capacidade política. O caso de Fernando Medina, de que não sabia de nada e de que o seu Governo não sabia de nada e de que a sua participação no Governo nada tem a ver com este dossiê, é particularmente inquietante. Mas é a responsabilidade do Primeiro-Ministro de Portugal que o mantém em funções. Fernando Medina já não tem quaisquer condições de se manter como Ministro das Finanças. Quando esperávamos do Primeiro-Ministro uma palavra sobre os consequentes tumultos que temos tido no Governo, sobre a estabilidade que os portugueses precisam, sobre a estabilidade que os portugueses exigem, temos a nomeação de dois novos ministros. A incapacidade de rejuvenescer, a incapacidade de ir buscar qualidade à sociedade civil é hoje clara para António Costa. Ninguém se quer atravessar por António Costa e por este Governo socialista. E isso já diz muito das condições em que este Governo continua a operar. Por isso foi ao aparelho socialista, foi onde consegue, sem filtros, ir melhor e onde lhe dizem todos que sim, ao próprio partido. Sem rejuvenescimento, sem capacidade política renovada, sem capacidade e prestígio junto da sociedade civil, podíamos ter hoje um governo diferente, temos um governo de aparelho e de bois. Permitam-me que me prenda especialmente na nomeação de João Galamba. Vamos lá. A nomeação de João Galamba, e vou dizê-lo com todas as palavras, é uma afronta ao país e é uma afronta à justiça. É sabido que João Galamba está a ser investigado pelos negócios do lítio e do hidrogénio. É sabido que a Procuradoria-Geral da República não deu ainda mais esclarecimentos sobre esse caso, mas temos informação sólida e suficiente de que há investigações em curso muito graves sobre o uso de dinheiros públicos e que aparentemente envolvem Galamba. Sabemos também, e sabemos de fonte segura, que João Galamba tem, entre outros elementos do seu currículo, o ter sido quem avisou José Sócrates da Operação Marquês, numa outra afronta à justiça que não podemos esquecer. É por isso que digo isto. O Chega não se pauta na vida política por perseguições pessoais, mas esta nomeação é uma afronta aos portugueses de bem. Esta nomeação é uma afronta à justiça e ao seu prestígio. É uma afronta àqueles que há anos lutam para evitar o ciclo de favores políticos que se instalou em Portugal. Ao momento em que falamos, não sabemos que casos, em que estado ou em que fase se encontram muitos destes processos judiciais a que me referi. Sabemos que eles existem e que visam, pelo menos segundo as notícias, João Galamba. Tentou António Costa obter algum esclarecimento junto da Sra. Procuradora-Geral da República sobre isto? Procurou saber em que fase poderia ou não estar qualquer investigação que envolvesse o hidrogénio e o lítio e que envolvesse o uso de dinheiros públicos indevidamente, nomeadamente pelo futuro ministro João Galamba? O Presidente da República colocou essas questões? Deveria ter colocado? Se vai dar posse a estes ministros e se tem que aceitar a posse. Depois de um ciclo político marcado por escândalos, incompatibilidades, indemnizações indevidas que levam o Ministério Público a abrir inquéritos,
nomear um ministro visado pela Justiça, precisamente num outro inquérito desta gravidade, pelo menos parece ser uma afronta ao Estado de Direito e parece ser uma afronta aos portugueses. O Presidente da República aparentemente aceitou dar posse a João Galamba. Na nossa perspectiva, não o deveria ter feito e deveria ter pressionado o Primeiro-Ministro para uma escolha diferenciada. É certo que João Galamba era já Secretário de Estado, mas os casos que o envolvem vão fragilizar a autoridade política do Governo. E foi essa autoridade política que levou, segundo Fernando Medina, ao afastamento da Secretária de Estado, Alexandra Reis. Ou seja, o Governo, para ganhar autoridade política, afasta uma Secretária de Estado envolvida potencialmente numa irregularidade de atribuição de indemnizações. Mas nomeia um ministro, aparentemente, segundo as notícias, envolvido num escândalo ainda maior. Isto não é garantir a autoridade política. Isto é minar o prestígio do Governo. É minar a autoridade política do país e é pôr em causa os alicerces do Estado de Direito. Não sabemos se estas nomeações e estas escolhas que futuro vão ter do ponto de vista político. Ao contrário de alguns ministros, ninguém sabe o futuro na política. Mas sabemos que isto não contribuiu para melhorar o prestígio do Governo. Os portugueses neste momento criam garantias sólidas de que podem contar com o Governo nos próximos tempos para lutar contra a inflação, o aumento da prestação da casa, o aumento brutal dos bens e serviços, nomeadamente dos bens essenciais. Não querem um Governo permanentemente atrás de casos. Mas parece que António Costa escolhe deliberadamente manter ministros e secretários de Estado com casos atrás deles. Talvez Fernando Medina, João Galamba e outros sejam úteis ao Primeiro-Ministro para se manter ele sempre como o homem por trás da cortina que nunca tem que dizer nada e aparece nos momentos-chave. Acontece que esse tempo está a passar e cada vez mais os portugueses vão exigir transparência, como disse o Presidente da República, e o risco de um governo em desagregação acelerada, envolto em casos e em escândalos, é cada vez maior. É isso que temos que evitar e é isso que estas duas nomeações não fazem. Aprofundam o fosso entre o Governo e os portugueses. Na nossa perspectiva, são uma afronta à Justiça e uma afronta ao Estado de Direito e à separação de poderes. Vamos opor-nos e assim informaremos disso o Presidente da República. Apesar de tudo isso, concorda com o PSD na questão de Fernando Medina, que não tem condições para continuar. Ainda assim, o PSD, o líder Luís Montenegro, diz que não é o momento para uma crise política e só amanhã é que decidirá sobre a moção de censura. Bom, é a opinião de Luís Montenegro, ouvi atentamente as palavras do líder do PSD também, esta tarde. Considero um pouco estranho que tenha falado antes do Primeiro-Ministro, porque não sabíamos o que ia dizer António Costa, mas foi uma escolha de Luís Montenegro. O PSD, como sempre, vai optar por refugiar-se no politicamente mais confortável, que é dizer que é tudo muito mau, mas que não quer avançar para colocar o Governo em causa. Quer estar sempre em cima do muro. E quando se quer estar sempre em cima do muro, muitas vezes cai-se para o outro lado. E é isso que tem acontecido muitas vezes ao PSD. Quer estar tanto em cima do muro que acaba a dar a mão ao PS muitas vezes. Nós não temos dúvidas. Sabemos que houve eleições há um ano, há cerca de um ano. Sabemos e temos a perfeita consciência que os portugueses não desejam eleições. Porque nenhum povo deseja estar sempre em eleições. Não há nenhum povo na Europa que deseje estar todos os anos em eleições. Mas há momentos na vida e na história que nós não temos que nos pautar só pela sondagem da esquina. Temos que nos pautar por aquilo em que acreditamos. E nós acreditamos profundamente que este Governo já deu o que tinha a dar. E que António Costa, nos momentos-chave que pode fazer escolhas, opta sempre por fazer escolhas erradas. Ou escolhas que minam a autoridade e o prestígio do Governo. Não nos dá nenhum prazer estar hoje aqui a falar ao país sobre justiça e política no mesmo saco quando se fala de reforma governativa. Mas infelizmente somos obrigados a isso. Infelizmente os portugueses hoje têm que ouvir em casa e vão ouvir durante os dias seguintes, certamente e provavelmente já amanhã, um rol de questões, de dúvidas, de suspeitas, de coisas menos claras, que não devia estar em causa. António Costa tinha aqui uma oportunidade... A reação do Chega... Sim, as televisões não nos deixam ver mais e ainda a RTP3 é aquela que ainda consegue transmitir um pouco mais, as outras nem isso. Mas André Ventura disse praticamente tudo. A única coisa que ele não disse foi os escândalos em que João Galamba tem estado envolvido. Então nas redes sociais não há mês nenhum que não haja um escândalo, depois ele vai a correr a pagar e tal, passa-se um bocado da cabeça, escreve umas coisas, depois arrepende-se, depois não se lembra que é secretário de Estado, agora até já é ministro, não se lembra destas coisas e pensa que é um cidadão normal, então trata mal as pessoas, insulta-as mesmo, e portanto depois vai a correr a pagar, mas o mal está feito. Porque, enfim, os jornalistas estão lá para alguma coisa, não é só para receber o dinheiro do seu chefe.
E, enfim, ele tem acumulado dezenas de escândalos na net, e o principal terá sido este de chamar Strumegate, chamar Strume ao programa 6 às 9, como se devem recordar, da Sandra Felgueiras, onde ela traz aquele escândalo imenso do lítio, pelo qual ele está a ser investigado, alegadamente, daquela empresa que ia explorar o lítio em Portugal, mas afinal nem sede tinha, a sede era uma junta de freguesia, a empresa tinha sido constituída 3 dias antes, o alvará já tinha sido passado, bem, uma confusão que ninguém entende como é que isto ainda não chegou à barra dos tribunais. Mas lá está, o PS, enquanto pode, carrega no pedal do meio, no pedal do travão, e a justiça abranda até parar. E depois, quando já não se pode travar mais, lá avança qualquer coisinha. Bom, esperemos que não aconteça daqui para a frente o que tem acontecido até aqui, que foi exatamente isto que eu acabei de ilustrar. Ele não pode estar 20 anos à espera de julgamento, como Sócrates, não é? Sócrates estará muito mais do que isso. Mas eles terão que ser julgados. A verdade é esta. Mas não é agora, é depois, já não é secretário de Estado, já não tem imunidade, depois vai ser julgado um dia mais tarde. Pois sim, mas pode já não ser secretário de Estado nem ministro, mas continua a ter o dinheiro, e eu não sei de onde é que ele vem, que permite pagar a grandes advogados. Não é do ordenado, com certeza, de um secretário de Estado nem do ministro, que se pagam a advogados a 50 mil euros, não é, com certeza. E eu não estou a ver que haja muitos advogados, muito amigos de João Galamba, para lhe fazerem os fretes de borla, como fazem muitos outros políticos, que eu sei, ou pelo menos julgamos saber. Para se ter um advogado em condições é preciso gastar muito dinheiro. Esse muito dinheiro das duas, três, ou sai do nosso bolso, ou sai do bolso do povo. João Galamba, neste momento, para se defender, o dinheiro terá que sair do seu bolso, não pode ser do bolso do povo. Um dia mais tarde logo vemos. Mas agora também não se pode defender, porque agora era secretário de Estado, é ministro, hoje em dia já é ministro a partir de hoje, e podia perder o mandato. Portanto, é melhor esperar mais um tempo, a justiça aguarda, que a justiça é muito paciente, e o povo português ainda mais paciente é, portanto não há problema nenhum, e daqui a 7 ou 8 anos, quando ele já não for nada na política, aí virá o julgamento, que depois irá arquivar o caso, mediante uma boa argumentação dos tais advogados que levam 50 mil euros a toda a gente, exceto alguns políticos. Bom, e é isto. Escândalos em Barda. Medina diz que demitiu a secretária de Estado para evitar perda de peso político. Bem, não podia ter maior perda de peso político do que com este tipo. Este tipo é o desastre, o verdadeiro desastre, pior do que Cabrita, porque Cabrita fazia as coisas mal feitas, mas calava-se. Este não. Este faz as coisas mal feitas e fala. Nesse aspecto é pior do que Cabrita. Pronto, mas deixa estar. Olha, a única coisa em que eu não tendo a não concordar a 100% com a Ventura é que ele quer eleições antecipadas já. E eu não. Eu não, porquê? Porque se tivermos eleições antecipadas já, este povo inacreditável vai continuar a dar a vitória à Costa. Eu sei isso. Portanto, eu não quero eleições antecipadas agora. Eu quero eleições antecipadas daqui a mais meio ano ou um ano. Aí nós já teremos estrutura para ganharmos com uma grande margem, para ficarmos porventura até empatados com o PSD ou acima dele, e portanto o PS ficará em terceiro lugar. Aí já podemos formar governo com o PSD. Até lá não vale a pena eleições antecipadas, porque vai ficar tudo na mesma. Costa fica outra vez com uma maioria, não é absoluta, é relativa, mas não interessa, dá a mão à esquerda, dá a mão à Iniciativa Liberal, dá a mão ao PAN, dá a mão ao Rei que os parta, e pronto. E consegue governar, por um que seja, mas consegue governar. Vai-se repetir o caso do queijo limiano com o Gugu da ONU, não é? Isto é sempre assim. Eles governam seja com quem for, não é? E, portanto, basta que haja um palhaço qualquer que lhe dê o voto, que seja subornado, e eles, pronto, a partir daí tem mais esse deputado, depois tem mais outros 2, depois tem mais 3, a Geringonça ainda há de ter 2 ou 3, o Partido Comunista ainda há de ter 1 ou 2, e o PAN não deve ter nenhum, mas enfim, até pode ser que tenha 1, e com 1 do LIVRE, já apanha ali 5 ou 6, se ele tiver cerca de 115, com mais 5 ou 6, fica com a maioria. E é isso que a gente não quer. A gente não quer ver o Costa, nem com maioria absoluta, nem com maioria relativa. A gente quer ver o Costa é pelas costas. Ó Costa, a gente quer te ver pelas costas, pá. Portanto, continua a fazer as neiras, continua a empobrecer este país, continua a fazer as piores velhacarias da história de Portugal, que elas lá ficam. Alguém as há de escrever um dia, quanto mais não seja eu. Deixa-as lá estar, faz as neiras, continua a nomear gente que está indiciada por corrupção, por negócios escuros, por tudo o que tu quiseres. Quanto pior tu fizeres a Portugal, melhor é para o governo que vier a seguir. Se houver eleições antecipadas já,
Este povo é muito distraído, ainda corremos o risco de lhe dar outra vez a vitória. Deixa de estar Costa, deixa de estar sossegado e continua a fazer as tuas patifarias, que é isso que eu te desejo. E Portugal aguenta.